Minha mãe narcisista veio me falar que a minha irmã estava grávida do meu marido. Só que ela era narcisista só pro meu lado, porque pra minha irmã, elas eram assim, ó, o problema era eu. Eu era a filha caçula, a minha irmã, ela foi planejada e eu fiz sem querer. E a minha mãe, ela não queria que eu tivesse nascido, só que o meu pai não aceitou que ela me mandasse de arrasto, então ela teve que levar a gravidez em diante. E desde aí ela resolveu que ela me odiaria, que eu seria a pior coisa que aconteceu na vida dela. Minha infância foi um inferno, a minha mãe me tratava igual um cachorro e minha irmã, ela tratava igual uma princesa. Meu pai tentava mediar a situação, me tratava muito bem, tratava minha irmã também, tentava explicar pra minha mãe, mas não tinha jeito. A minha mãe não gostava de mim, ela não tinha amor de mãe por mim. Ela não me amamentou, ela me deixou ficar doente, ela não cuidava de mim, ela me tratava muito mal. E com isso, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu conheci um rapaz na época da escola mesmo, sabe? Só que ele era mais velho, porque parece que ele tinha repetido, tinha tido um problema na vida dele, tinha tido um atraso e tudo mais. E aí ele tinha 18 anos, eu tinha 16 para 17. Aí a gente se conheceu, começamos a namorar, e aí ele me chamou pra poder morar com ele, porque ele via a situação que eu passava dentro de casa. Minha mãe não me dava uma cirola. Eu tinha que fazer estágio, eu tinha que me virar pra poder comprar minhas coisas, enquanto a minha irmã vivia igual uma princesa. Só que a minha mãe, ela alimentou esse ódio que ela tinha de mim, ela alimentou esse ódio na minha irmã. Então a minha irmã me tratava muito mal também. Eu me sentia Cinderela, parecia a gata borralheira, sabe? Era eu que fazia tudo, eu que trabalhava, eu que fazia comida, eu que lavava, eu que passava, eu que cozinhava para ela, pro meu pai, pra todo mundo. Meu pai tentava mudar, mas não adiantava. E de tanto eu reclamar, de tanto meu namorado ver a minha situação, ele falou: olha, vem morar comigo. A gente casa, a gente mora junto. Eu acabei aceitando e fui morar com ele. Eu terminei a escola, meu marido também. Nós dois fizemos faculdade ali, apoiando um outro. A gente vivia, sabe, no início numa pobreza, numa humildade. Ele trabalhava, ganhava pouco, eu também. Só que a gente venceu. Ele conseguiu montar a empresa dele, começou a ganhar absurdamente bem. Eu também tenho a minha profissão, me formei em advogado. Começamos a ganhar dinheiro, começamos a crescer na vida. A gente se mudou, construiu nossa casa, deu tudo certo. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a minha mãe começou a querer se aproximar de mim. E eu, por carência, acabei aceitando. Falei, poxa, ela tá velha, né? Ela viu que errou comigo, mudou, quer se aproximar. Eu aceitei essa aproximação da minha mãe. Mas, na verdade, ela só queria ficar no conforto da minha casa. E ela levou minha irmã junto, que também começou a se aproximar de mim. E assim foi. Elas viviam na minha casa era muito grande. Eu construía a casa do jeito que eu queria. Meu pai, minha mãe, minha irmã vivia lá. Eu morava em duas cidades diferentes da deles, tipo assim, longe. Era mais ou menos umas 2 horas, uma de cada cidade. Até que um belo dia, a minha mãe e minha irmã chegaram lá, toda com o nariz em pé. E minha mãe simplesmente chegou, sentou na mesa e falou: eu preciso conversar com você. Curte como é que eu depois da blogueira. Meu marido tava trabalhando e quando elas chegaram assim, cheia da moral, sabe? Cheia da moral, que não sei o quê. Aí elas entraram assim, falando assim: não, isso aqui a gente pode mudar, não, isso daqui também a gente pode mudar, você tá de super mau gosto. E eu em pé, assim, na cozinha, olhando. Aí eu falei: oi, mãe, tudo bem, isso aqui. E ela tava me tratando, gente, super bem. Só que às vezes ela dava uma escorregada, acho que ela esquecia, dava assim uma escorregada, e eu via que ela não tinha aquele sentimento todo por mim. Só que eu ignorava, tava melhor do que antes, achei que ela queria mudar. Meu marido no trabalho. A minha irmã simplesmente chegou com a minha mãe, elas sentaram na mesa, depois de ficar com esse papinho, eu sem entender, fui cumprimentar eles. A minha mãe, quando eu fui dar um beijinho nela, me empurrou e falou que precisava conversar comigo. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu falei: o que foi, amiga? O que tá acontecendo? Eu falei: pronto, vai voltar ao que era antes. Ela simplesmente sentou na mesa como se fosse dona da casa e falou: olha, você tem até amanhã pra arrumar todas as coisas e ir embora, porque a sua irmã está grávida do seu marido. A sua irmã está ficando com seu marido, ele traiu você, você é uma corna, ele não quis mais você e preferiu ficar com ela porque é o óbvio, a sua irmã é muito melhor, muito mais bonita. Então, eu quero que você saia de casa, porque ela está grávida e ela não pode sofrer muito estresse, sair sem escândalo, e ele tá com ela e não sei o que, começou a falar. Gente, na hora, eu comecei a pensar: meu Deus, meu marido tá com a minha irmã, ele me traiu com a minha irmã. Só que ela tava grávida, eu sabia que não tava, porque o meu marido era estéril. Meu marido não podia ter filho, nós íamos adotar. Nós estávamos entrando em processo de adoção. Só que na hora, eu sabia dessa informação, mas eu pensei na traição. Pensei: bola, tá tentando dar o golpe da barriga, mas e a traição? Como assim? Ele tá ficando com a minha irmã, como eu não vi isso e tudo mais. Eu levantei, saí, fui pro quarto, e ela falando: isso aí, vai arrumar tuas coisas, que não sei o quê. Aí eu falei: mãe, antes de eu falei: você não tinha mudado, você não tinha... Só que não, que nunca gostou de mim, que ela só queria aproximar minha irmã e meu marido pra eles poderem ter um caso. Pra ela roubar ele de mim, porque ele tinha dinheiro, só que eu também tinha. E quando eu fui pro quarto, ela começou a gritar: isso aí, vai embora, leva tuas coisas, que não sei o quê. Eu chorando assim, desespero, tranquei a porta, liguei pro meu marido e falei: olha, eu não acredito que você fez isso comigo. Comecei a falar um monte de coisa e tal, e ele perguntando o que eu fiz. E eu falando, eu desesperada, ele falou: olha, eu tô indo pra casa agora. Quando ele chegou em casa, gente, eu saí pra fora, eu já fui pra cima dele, falei: eu não acredito, eu confio em você e tudo mais. E aí ele pedindo pra eu poder explicar. E aí a minha irmã começou a ficar olhando assim, nervosa, a minha mãe assim, toda convencida
conhecida. E aí eu falei pra ele que as duas tinham ido lá e falado, né? Já estavam lá pra me botar pra fora, porque ela estava grávida dele. Segundo ela estava grávida dele. E aí eu já olhei pra minha mãe e falei, o que essa informação é mentira, mãe, tá bom? Vocês estão tentando dar o golpe da barriga, mas é mentira porque ele não pode ter filho. E aí, só que eu tava pensando na traição. Eu falei, como você pode me trair assim? Eu não acredito pra ela falar que tá grávida de você porque vocês tiveram alguma coisa. E aí ele começou, eu não tenho nada com ela, eu não fiquei com ela, pode olhar tudo, pode pegar meu telefone. Ela tá mentindo. Ele virou pra ela e falou, por que você tá fazendo isso? Você tá mentindo, você quer acabar com o meu casamento. E virou aquele bololô, aquela confusão. Ele falando que não, que não, que não, que não, que não. Ela falando que sim. Só que aí a minha irmã percebeu que ela não tinha. A minha irmã parece que tava grávida e não tinha como falar que era dele, porque ele não podia ter filho. E aí a gente foi apertando, 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 até que ela confessou. Ela mentiu pra minha mãe. Ela tava grávida de um cara que trabalhava na padaria perto da minha casa. Não queria contar pra minha mãe porque o cara não tinha dinheiro. Inventou pra minha mãe que tinha um caso com o meu marido pra falar que o filho era dele, sendo que eles nunca tiveram um caso e na cabeça dela a gente ia acreditar nela e ia forçar ele a ficar com ela e assumir o filho, sendo que eles nunca tiveram nada. No fim, de tanto meu marido apertar, falando que ia processar ela, que ia denunciar ela, que isso, começou a fazer uma aperto, ela começou a chorar e começou a contar pra minha mãe. Eu expulsei as duas da minha casa. Atualmente eu não tenho mais contato com meu pai. Com meu pai eu tenho, mas com a minha mãe e com a minha irmã não temos mais. Eu e meu marido adotamos uma criança, nosso casamento continua. Ele nunca me traiu, pelo menos não que eu saiba. Mas a minha irmã resolveu inventar isso pra minha mãe. E a minha mãe acreditou e resolveu ir lá na minha casa, para poder me tirar da minha própria casa.